No Apocalipse, colocaram uma história de duas testemunhas. Na verdade, a Bíblia, ela foi feita na finalidade de esconder a verdade. São 4 testemunhas. Duas são Micaul e Gabriel, os transmissores dos segredos a mim. Ou seja, eles me faz eu e a Sara, a gente reviver. E aqui no mundo, as duas testemunhas são uma mulher e um homem. E esta mulher representará as mulheres do mundo e o homem representará os homens do mundo. Porém, essa mulher tem um profundo trabalho a fazer com as mulheres. E eu tenho um profundo trabalho a fazer com os homens. O segredo é o maior do mundo e vai abalar todas as potências da terra. Ainda ontem, a Sara tomou uma decisão sem me comunicar no secreto. Interessante que a gente, sem comunicação, eu tomo a mesma decisão ontem também. Não foi assim, Sara? Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Tomei a decisão e hoje ele fala a mesma coisa para mim. Aí o que acontece? Eu disse para Sara, se prepara, Sara. Se prepara para acontecer isso, e é logo, não vai demorar. Tá? Eu ainda disse mais para Sara. Os críticos vão chorar de tristeza, amargura e arrependimento do que fizeram comigo. Todos que se levantou contra mim e a Sara, todos que se levantaram contra a minha pessoa e contra a pessoa da Sara, vão chorar desesperados de arrependimentos do que fizeram, porque não acreditaram em mim. No passado não foi diferente. Também não acreditaram em mim. Só que nas vezes que eu passei pelo mundo, eu fui tirado do meu corpo carnal para não fazer o trabalho, para não concluir o trabalho. Porém, é uma luta feia que vem de longe. Só que agora chegou o ponto final da história. Vai acabar essa história de estar indo e voltando. O Juarez encerra. O Juarez Cardoso Vital vai rejuvenescer. A Sara Silva Vital vai rejuvenescer. E nós dois dominaremos o mundo. Ouça o que estou dizendo, que isso acontecerá para todos os olhos verem. A gente vai receber das alturas poder. Vocês sabem o que é poder? Estou falando de poder, tá? E isso não vai demorar. É só questão de tempo. Porque o reino de Satanás está chegando ao fim. Todas as coisas têm começo, meio e fim. Eles falam o fim dos tempos. O tempo ideal é infinito. É o fim do reinado de Satanás. Eu estou alegre, firme e satisfeito. Satisfeito. Vamos avante. Yahu dominará e comandará o Juarez e a Sara e conduzirá da forma que ele bem quiser. E a coisa é forte e séria. Vamos avante. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos avante. Vamos avante. Eu estou
alegre. Eu também Eu estou estou alegre. alegre. Eu estou alegre, estou firme. Firme com Ial, sabendo que venceremos Toda batalha. toda batalha. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Atenção. A coisa é séria e eu já disse várias vezes que não estou a brincar de bolinha de gude. A maioria das pessoas estão duvidando, é um direito delas. Eu estou no mundo com os pés no chão, cabeça ligada em algo, que é o nosso superior, que nos deu o fôlego de vida, e ele, através dos seus mensageiros, está me passando o que adivinha sobre a terra. Eu estou tranquilo. Se disserem que não estou tranquilo, estão mentindo, porque a tranquilidade está comigo. Vou andando pelo mundo com a Sara. Eu e a Sara fará no mundo um lindo trabalho, o mais lindo do mundo, mostrando com nitidez que Yahweh nos implantou nesse mundo para ajudar as pessoas bem intencionadas. Existem imensidões de falsos profetas no mundo, predito no passado que eles viriam e, se que possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Hoje são multidões de padres, pastores, anciões da cristã no Brasil, né, de várias entidades religiosas. Existe o maometismo, existe o budismo, existe o judaísmo, existe o cristianismo, existe uma imensidão de seitas religiosas enganando a população. Eu já disse e continuo afirmando que todas as literaturas do mundo, sem exceção, estão adulteradas. A Cabala é um livro feito por Satanás. O Talmud é um livro feito por Satanás. A Taná é um livro feito por Satanás. O Alcorão, um livro feito por Satanás. A Cabala, que é o estudo do judeu, feito por Satanás. Os judeus são maçônicos e a maçonaria é satânica. E eles hoje governam o mundo. Satanás deu poderio a eles, condições financeiras, para colocar eles como são o povo abençoado, abençoado mesmo, bem suado, porque no futuro vai ficar bem lascado, bem suado mesmo. Porque para ficar bem suado tem que trabalhar muito para suar bastante, para ficar bem suado. A população não sabe de que se trata, todas as literaturas do mundo estão adulteradas. O interessante é que nas histórias, nos livros de histórias, mostra com nitidez que a Igreja Católica no passado matava, queimava e enforcava os profetas do nosso pai Yahweh. Daí você pega a Bíblia hoje, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era esse homem? Um padre. Mas qual a lógica que existe de um homem, de um povo que mata, queima e enforca os profetas, está trazendo a verdade, fazer um livro para salvar o povo? Eu ouvi hoje, nessa madrugada, eu fiquei curioso, o cidadão fazendo um vídeo sobre o Papa, né? Ele fez, na verdade, não foi um vídeo, foi um documentário. Esse documentário veio parar em mim e eu falei, eu vou dar uma olhada nesse documentário. E ele falando dos papas aí, né, que já passaram pelo mundo, e eu perplexo, sabendo o que está acontecendo. Ele mostrou no seu documentário uma série de interpretações que as pessoas interpretam, diz que a Bíblia tem que ser interpretada, mas veja bem, então será que o Ser Supremo, que criou todas as coisas, ele é de confusão? Lógico que não. Ele não vai fazer coisa para se interpretar.
Não, o ser supremo ele vai direto ao ponto. Negócio de interpretação inventaram, isso é satânico. O que acontece? Eles queimaram a Igreja Católica Apostólica Romana, que matava, queimava, enforcava os profetas do Altíssimo e Alvo. Eles queimaram a maioria dos manuscritos originais. O pouco que eles deixaram, eles manipularam. Fizeram um livro paralelo, ou melhor, fizeram vários livros paralelos, né? O judeu fez o deles, o maometismo fez o dele, cada um fez um. O budismo fez o dele, né? O japonês disse que o Buda e não sei o quê. Então, cada um fez o seu livro. Assim como aqui no Brasil, as entidades religiosas divergem entre si. Agora, interessante que todas elas dizem que adoram Deus, Jesus, Jeová, Senhor, Emanuel, e graça e não sei o quê, glória. Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. E por quê? Uma é adventista, outra é batista, outra é Assembleia de Deus. Aí a Assembleia de Deus abriu várias Assembleias de Deus, porque tem a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Ministério de Madureira, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Suzano, e foram inventando várias Assembleias de Deus. O que acontece? Malandragem para pegar dinheiro. Para fundar uma entidade religiosa, eu já fui fundador de uma entidade religiosa lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Eu conheço na pele o que é isso. Para se registrar uma entidade religiosa, depende apenas de 6 pessoas. Primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro presidente, segundo presidente. E aí algumas pessoas que estão em torno ali, aprovando aquela entidade, registra. É o cúmulo dos cúmulos. Aí, o que mais me impressiona, a safadeza, a sacanagem, a sabotagem de Satanás. Hoje, existem várias pessoas, né, arqueológicas, né, que são tapadas, cegas, baseadas em coisas que eu vou falar aqui agora, esclarecer aqui agora. Veja bem, que dizem que são sábias. Aí, acharam, por exemplo, uma pedra não sei aonde, escrito não sei o quê, com os traços não sei o quê, com pergaminho não sei o quê. Acharam um pergaminho não sei aonde, de não sei o quê e etc. Mas quem vai me provar que o que vocês acharam são verdadeiros? Acorda, vocês são cegos. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui ajudar a fundar a Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora, que na documentação dela eu fiquei como segundo secretário e segundo tesoureiro. Tá. Inclusive eu tenho um vídeo gravado no meu canal Juarez C. Vital, o pastor que é presidente dessa igreja hoje confessando isso, eu gravei o vídeo junto com ele. Inclusive, esse pastor estudou teologia bíblica em São Paulo junto comigo. Ele me conhece ao pé da letra. Então, ele não ia gravar um vídeo comigo hoje se eu fosse um cara vagabundo, um tranqueira qualquer. Ou seja, eu teria que ter alguma reputação para ele me aceitar gravar um vídeo junto com ele. Mas vamos lá. Quando nós fundamos, que na verdade, quando eu saí da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu fui para a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Santos. Olha só, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Santos. Depois dessa Igreja, Jesus Cristo dos Últimos Santos, saiu Igreja Filadélfia da Última Hora. O de uma vai sair da outra. Assim funciona as entidades de religião. O que acontece? A Igreja Católica é uma grande árvore satânica. Dela foi saindo as demais entidades. Primeiro veio Martim Lutero. Diz que Martim Lutero... Não, antes veio João Hus, né? Veio João Hus, que diz que era um reformador, e um monte de boboseira, um monte de lixo e tal. Não, João Hus queria pegar o dinheiro para ele também. Tá. Aí, depois de 100 anos, mataram esse João Hus, veio o Martim Lutero.
né? Aí que acontece? Martim Lutero, que são das igrejas luteranas, né? Daí que acontece? Diz que ele fez uma reforma que não sei o que, e pererei, eu estudei essa boboseira toda, coisíssima nenhuma. Eu tive nas igrejas de Martim Lutero, lá no estado do Espírito Santo, é só idolatria pura, tudo coisa satânica. Interessante que o João Hus continua adorando Deus, que é Zeus, a maior estátua da Grécia, Jesus Cristo sem lógica, porque o Jota só tem 500 e poucos anos de existência. O Martim Lutero a mesma coisa, a Assembleia a mesma coisa, a Católica a mesma coisa, e assim vai. Farinha do mesmo saco. Tudo malandragem para roubar o povo. Da igreja, para vocês terem uma ideia, a Assembleia de Deus diz que é verdadeira. Mas se é verdadeira, por que tem que formar várias Assembleias de Deus, vários ministérios? Por causa do dinheiro. Aí de dentro de uma foi saindo a outra. Pode ver que da igreja católica saiu a igreja luterana e tal. A história da Assembleia de Deus e da Cristã do Brasil. Chegaram no Belém do Pará 2 homens, Daniel Begg e Guinaving, vindo dos Estados Unidos, tá? Eles vieram da Pensilvânia, eles chegaram no Belém do Pará em 1910. Em 1911, eles inauguraram a primeira igreja. Ali, minoria, quase ninguém, entre 4 paredes. Começou a aumentar o grupo, eles já se divergiram, desconcordaram um do outro, e aí brigaram. Um virou cristão no Brasil e o outro permaneceu Assembleia de Deus. E de dentro de uma vai saindo a outra. Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, saiu a Igreja O Brasil para Cristo, fundadora Manuel de Melo, já morreu. Da Igreja Assembleia de Deus, saiu Davi Miranda, a Igreja Deus é Amor. Davi Miranda era obreiro da Assembleia de Deus, assim como Manuel de Melo era da Assembleia de Deus. Eu tive na igreja de Manuel de Melo, lá na Pompeia, lá em Matarazzo, em São Paulo, eu conheço. Eu tive na igreja rodoviária do Glicério, na sede mundial do Davi Miranda. Eu vi Davi Miranda pregando a mentiraiada, um monte de muleta, dizendo que o povo levantava, não vi ninguém levantar lá dentro. Tudo mentira, tudo palhaçada, tudo engano, tá? Lá na rodoviária do Glicério. Eu venho de longe pesquisando tudo, só que quando eu falo as pessoas não acreditam. A Cristã no Brasil eu conheço, já estive dentro dela, tá? Eu tenho um ex-cunhado que é ancião da Cristã do Brasil. Inclusive esse ex-cunhado, quando eu evangelizei ele achando que foi um processo que eu tinha que cumprir, que o Jesus Cristo era verdadeiro, saiu da igreja católica e foi para a Cristã do Brasil. E daí, de repente, virou ancião da Cristã do Brasil. O adventista, maometismo, budismo, judaísmo, cristianismo, gente, é tudo rolo de Satanás. Satanás arranjou várias opções para as pessoas ficarem procurando a verdade, sendo que não tem a verdade em nenhuma delas. A verdade brotou agora. Vamos aguardar. Eu tenho um processo para fazer. Eu estou nele, estou no final dele, tá? Vai chegar um momento aí que eu irei gravar um vídeo. Quando eu gravar o vídeo, vocês vão cair de costa. Por quê? Eles dizem que o Messias, Yahushua, ele morreu para salvar. Isso é mentira. Se inventaram. Ninguém salva ninguém. Ele veio para o mundo para mostrar o caminho da salvação, porém não deixaram ele mostrar. Ele apenas iniciou. Tá? Eu passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª. Em todas as vezes me eliminaram. Tem várias formas de eliminar. Você não elimina a pessoa só atirando nele, pregando ele no madeiro, não. Tem outras formas. Tem gente que dá o veneno para o outro beber, outro aplica uma injeção, outro uma injeção letal e assim vai. Né? Então, todas as vezes eu fui morto por Satã. E agora, essa é a última
passagem minha pela terra. E agora, não vão conseguir me matar, e agora eu vou vencer. E agora eu vou mostrar como se salvar. Mas como se salvar? Veja bem, foi permitido eu descer das alturas, entrar dentro do lamaçal, sofrer merda, sofrer coisas difíceis, e aí me mostrar como sair, o sacrifício de fazer para se sair, e eu fazer o sacrifício sair. Depois que eu sair, aí eu vou dizer para as pessoas, olha, o processo de salvação até hoje não foi salvo nenhuma pessoa. Para se salvar, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas aí eu vou estar salvo. Eu vou dizer, olha, eu salvei, eu entrei no caldeirão do inferno, revirei, comi merda, sofri coisas horríveis e saí fora. E agora estou aqui, ó. Eu estou livre. Eu tenho como ajudar vocês e ensinar para vocês o caminho de sair. Foi isso que eu vim fazer no mundo. Inventaram que eu vim morrer para salvar. Isso é mentira. Inventaram. Eu quero o bem de todas as pessoas. E continuando o áudio anterior, eu disse que, dando seguimento, né, o áudio anterior, eu disse que eu ia provar que os arqueológicos, né, os arqueólogos dizem assim, olha, nós achamos umas pedras que tinham umas escritas, não sei o quê. Ah, nós achamos também os pergaminhos, não sei aonde, enterrados e tal. Isso não confere e não prova que é verdadeiro. Por quê? Quando eu fundei a Igreja Pentecostal, ajudei a fundar, né, a Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora, o pastor fez uma coisa que eu não tinha conhecimento. Compramos o terreno da igreja, né? Na hora de fazer a base da construção da sede, ele chamou a gente, que era considerados como obreiro da igreja, para colocar a pedra fundamental. O que é a pedra fundamental? Você abre uma coluna, um buraco no chão, onde vai erguer uma das colunas da igreja, e ali é lavrado uma ata, depois do buraco aberto, é lavrado uma ata contando todo o estatuto da igreja, quais são os regulamentos da igreja. Todos os obreiros assinam aquela ata e aquelas pessoas que estão presentes também assinam. Aquela ata é colocada dentro daquele isopor, dentro de uma caixa de concreto, é feita uma caixa de concreto naquele buraco que foi aberto, abre-se um buraco, faz uma caixa de concreto, depois da caixa prontinha, aí coloca aquele isopor com aquela ata dentro daquela caixa, tampa aquela caixa com uma tampa de concreto e depois se constrói o pilar da igreja, a coluna da igreja em cima daquele pilar. Digamos que daqui 500 anos ou 700 anos, alguém vai desmanchar aquilo lá, que vira um templo velho, acha aquilo lá. Ah, encontramos umas escrituras verdadeiras, os pergaminhos originais, mas será que é original? Sendo que lá está aqui dizendo que Deus é verdadeiro, que Jesus é verdadeiro, que Emmanuel é verdadeiro, que o Espírito Santo é verdadeiro, tarará, papapá. Gente, acorda. Não acredite em boboseira de Satanás. Eu sou o único homem no mundo que recebo informações direto da fonte para transmitir a vocês e sou o único homem no mundo que vou ser utilizado para ajudar vocês. Dando prosseguimento aos 2 áudios anteriores que passei no Telegram, veja bem vocês, por que será que eu ainda novo tive que conhecer as entidades religiosas? Eu tive que ser levado a São Paulo, né? Onde eu já disse no áudio anterior que eu tive na Pompeia, né? No bairro Matarazzo, lá em São Paulo, né? Lá no Matarazzo, na igreja do
Manuel de Melo, que já é falecido, fundador da Igreja Brasil para Cristo. Por que será que eu tive que ir até a Conde de Sazedas, após a Praça da Sé, após a Praça João Mendes, ali eu entro na Rua Conde de Sazedas, vou na biblioteca, né, da Assembleia de Deus, e dali eu vou também na igreja Deus é Amor. Após eu fui à rodoviária do Glicério em São Paulo, na igreja Mundial Deus é Amor. Vi Davi Miranda, que dizem que era um homem de Deus, ele dizia isso, né? E as pessoas dizem que ele era um homem de Deus. Ele fazia as pregações dele dentro de uma vitrine, né? Ou seja, de uma cabine a provas de bala. Mas se esse Deus dele era poderoso, por que teria que estar cercado de uma cabine a prova de bala? Será que o Deus dele tem poder? Ou ele está enganado? Olha, gente, eu não quero o mal de ninguém. Esses homens foram enganados e continuaram enganando o povo. E hoje tem uma imensidão de homens e mulheres aí pregando uma Bíblia e demais literaturas adulteradas, enganando o povo. Eu não quero o engano de vocês, eu quero a verdade. E a verdade vai aquém do que vocês aprenderam até hoje. Eu vou me manifestar no mundo de forma surpreendente e a população mundial, a população que está no mundo de Ial hoje, né? Que Ial é Satanás, mas o povo está no mundo dele, né? A população que está no mundo saberá no futuro que eu vim para ajudar vocês. Só que vocês não compreenderam, não entenderam, cegos, e vou lucidar ou esclarecer essa situação. Vamos avante. Eu sou criticado nas redes sociais por imensidões de homens e mulheres. Não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Por quê? Porque quem fala o que sabe, sabe o que fala, e quem critica não sabe o que está fazendo, o que está criticando. Vamos avante, que as informações que eu tenho são impactantes, é revolucionante, e as pessoas que me criticam chorarão no futuro, porque a coisa é agravante e mais séria do que se possa imaginar. Existe uma guerrilha, né? É uma guerra que está vindo de longo tempo, é um longo espaço, de onde eu tive que passar pelo mundo várias vezes. Vim 16 vezes, essa é a 17ª, e agora com o objetivo e com a determinação de finalizar e não precisar fazer isso mais. O que acontece? Todas as vezes que vim ao mundo me mataram. Utilizaram vários tipos de armas para me tirarem do corpo carnal. Me tiraram 16 vezes. Essa é a 17ª, a última vez, e agora jamais vão conseguir me tirar. Mas e agora, qual é a solução de toda a situação? Vamos lá. Fizeram uma Bíblia dizendo que o Messias veio ao mundo para salvar. Isso inventaram, isso é mentira. Ele veio ao mundo apenas para vencer e mostrar o caminho de vencer. Mudar toda a história, toda a escritura e colocar o povo na contramão da realidade para louvar ele, que é um erro gravíssimo, porque o único que podemos louvar é o nosso Pai que nos criou, o preciosíssimo Yahweh. Agora vamos avante. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é que o Juarez Cardoso Vital vai sair de toda a situação implantada no mundo, continuar permanecendo no mundo sem sair do corpo carnal,
Quem acompanhar ele na íntegra, com sinceridade e com respeito, permanecerá com ele e os demais vão a óbito passar por uma situação triste e feia, como está no vídeo Um Paraíso na Terra. Quem não assistiu, é só assistir esse vídeo que vai entender de que se trata. Tem coisa mais profunda que eu gostaria de falar agora, mas vou aguentar mais um pouco. Deixa-me criticar bastante para depois chorarem. Meu amigo Trump, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um homem conhecido no mundo inteiro, de destaque no mundo inteiro. Ô meu irmão, eu não quero teu mal jamais, jamais quero lhe decepcionar. Eu quero o teu bem, desejo o teu bem, mas você precisa conhecer a minha pessoa. Será por quê, meu irmão? Será que tem algo que você não conhece que é super importante, meu irmão? Vem falar comigo? Me convida, ou você vem até a mim, onde estou? Vamos conversar de homem para homem, para você ouvir o que você nunca ouviu, impactante, que revolucionará o mundo inteiro. Meu caro Trump, presidente dos Estados Unidos, com todo respeito a você e a sua pessoa, meu irmão, o mal que eu quero para você, eu quero para minha mãe, não quero nenhum mal seu, quero o teu bem. Pelo contrário, eu não desejo as guerras. Pelo contrário, sou contra elas. Tem que acabar as guerras do mundo. A vida perfeita, uma vida plena, uma vida tranquila está fora de todas as guerras. Guerras são inimigas da verdade, inimigas da realidade, inimigas de quem nos criou. Oh, meu irmão, vem para cá, encontra-se comigo. Quero lhe dar um abraço, lhe desejar o bem e lhe tratar bem, com todo respeito a você. Você hoje está no poder nos Estados Unidos e está querendo dominar o mundo. E eu estou aqui, um homem simples, tá? Que veio ao mundo enviado das alturas para lhe apoiar, desde que você também aceita o que eu estou dizendo a você. Meu irmão, jamais quero lhe decepcionar, quero lhe ajudar. Só que eu quero dizer algo além. Satã, ou Satanás, ele ludibriou, enganou o mundo inteiro e está fazendo barbaridades no mundo. Eu não posso aprovar as barbaridades dele. Já maltratou imensidões de pessoas. A maioria das pessoas vão a óbito por causa das vacinas da Covid-19 que implantaram no mundo. Eu estou sabendo. Só que não morrerão, apenas muda de estágio, né? Sai do corpo e vai para um outro estágio. Fica nesse mundo mesmo, para depois ir para uma outra situação que eu conheço, mas não posso dizer para vocês. E depois retornarão, como está num vídeo que eu gravei recente, Um Paraíso na Terra é o título do vídeo. Meu irmão, eu quero o teu bem, quero o bem da tua família, eu quero o bem de toda a população do mundo e quero lhe conhecer de forma pessoal. Se você quiser me convidar, eu vou até você. Se não, venha até a mim, eu vou lhe receber com todo prazer. Por isso você vai receber um homem simples em uma chupana, em uma caverna. Tá bom? Meu querido irmão, eu deixo a você e a sua família um forte abraço. Será que vou empaquetar o mundo inteiro ou estou mentindo?
Será que vou revolucionar o mundo inteiro? Ou estou mentindo? Será que sou mais um mentiroso no mundo? E se não for, como é que vai ficar a situação de vocês? Observa os meus conteúdos gravados no meu canal Juarez C. Vital. Se não é diferente de tudo que vocês já ouviram no mundo, eu vou revolucionar o mundo inteiro. Eu quero o bem de toda a população mundial. Porém, tem um processo para se passar. O que é processo? Processar. Cada pessoa vai processar o que praticou de bom ou de ruim na sua vida. O homem ou a mulher que pratica o bem está em bons lençóis, vai para bom lugar. A vida da pessoa depende do que ela planta no mundo. Quando você está no mundo, você está plantando o que você vai colher no futuro. É uma oportunidade dada pelo ser das alturas que criou todas as coisas. O nome dele é Yahweh, eles mudaram o nome para enganar a população. Eu quero ajudar vocês, eu quero o bem de vocês. Eu sou o Messias enviado no mundo e vou revolucionar o mundo inteiro. Ninguém conseguirá me matar no mundo porque eu vim para resolver o problema do mundo. Essa é a última oportunidade. Quem quiser, quis. Quem não quiser, o problema é dele. Mas eu estou aqui para ajudar vocês e quero o bem de todos vocês, que assim seja. Se a minha pessoa, Juarez Cardoso Vital, não conseguir intervir e mudar toda a situação do mundo, ele é um mentiroso. Isso é simples, é só analisar. Eu estou dizendo que eu sou o Messias. Mas para mim ser o Messias, eu vou ter que dominar. Se a minha pessoa não conseguir dominar, é uma prova que eu não sou o Messias. Se eu sou uma pessoa que não consigo mudar as chuvas, o ar, a caloria e etc., então não sou o Messias. Eu vou estar mentindo para vocês. Acontece que mudaram toda a história das escritas deixadas no mundo. Aí vem a minha pessoa nascendo na inocência e agora, depois de ficar sabendo o que está acontecendo no mundo e o que eu vim fazer no mundo, mudando toda a conversa, todas as escritas, aí as pessoas duvidam. Eu não sou contra quem duvida, é lógico. As pessoas têm o direito de duvidar. Mas se eu provar, que vou provar, com nitidez, que eu vim para fazer a diferença, eu vou sair da Terra sem carro e sem avião. Vou viajar a todos os países do mundo. Por enquanto, estou viajando carros e aviões para viajar aos países. Mas vai chegar um momento que isso não vai mais acontecer. Eu vou viajar sem carro e sem avião, provando para a população que eu sou superior a elas. As pessoas estão duvidando. Vamos aguardar para ver se sou mentiroso ou não? Os homens no mundo nascem, crescem e depois vai a óbito. A maioria não chegam a 100 anos de idade. Mas o porquê disso? Será que tem como o homem viver no mundo sem vir a óbito? Sim. Tem uma passagem na Bíblia, eles fizeram uma mistura, um rolo, mas teve coisas que eles tiveram que deixar nos escritos da Bíblia. Tem uma passagem que diz que o velho se tornará novo e o leão brincará com a criança. Aí o que acontece? Como sou surpresa no mundo,
foi mostrado para mim o segredo de toda a situação. Então, eu sou o único homem no mundo que sei como renovar o velho ficar novo, a mulher velha se tornar nova e não vir a óbito. Permanecer vivos, intactos e ativos e com uma grande energia positiva. Mas aonde está o segredo? Vocês sabem? Não. Só a minha pessoa no mundo até hoje conhece o segredo. E ao é precioso, vamos avante, e eu vou provar para a população do mundo que isso é verdadeiro e que eu conheço ao pé da letra. Colocaram no Apocalipse que são duas testemunhas e eles matavam elas, né? Depois as duas viram uma, é um rolo que fizeram, o livro é satânico. Então o que acontece? Mais parte da história é verdadeira, porém mudaram a história. Então o que acontece? Eu vou dizer aqui o que eles disseram e vou dizer o que é real, o que é verdadeiro. O que acontece? Aí depois matam, aí diz que o corpo fica na praça, que eles dizem que chamada, não vou nem falar o nome da praça, é ridículo que eles falaram, deixa para lá, deixa as pessoas procurarem, né? Eu tenho que dar a brecha aqui para o povo procurar, né? Daí o que acontece? E aí, diz que fica 3 dias e meio lá sem sepultar. Tá. E aí não é permitido colocar o corpo no sepulcro. Aí depois o cidadão ouve uma voz lá de cima que diz, suba para cá. E ele sobe. Aí o povo que fez a barbaridade, né? Diz assim, não, era mesmo ele, o verdadeiro e tal, papapá. Não permitimos nem colocar em sepulcro, mas ele era o verdadeiro e tal. Qual é a real verdade dessa história? Vamos lá? O Juarez Cardoso Vital apareceu no mundo na inocência, mostrou o que ninguém nunca mostrou, disse o que ninguém nunca disse e perseguindo ele a maioria da população. A polícia militar, civil, Ministério Público e tal contra ele, porque ele é contra o desmatamento. Ele é contra as coisas irregulares do mundo. Aí se levantou horrores contra o Juarez Cardoso Vital. Aí fizeram a montoeira de coisa aí. O juiz de direito de Buriti declarou 9 anos e 8 meses de prisão para o Juarez Cardoso Vital, que nunca vai ser preso, eu sei, tá? Aí vamos ver o que vai acontecer. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vim para o mundo para ajudar todo esse pessoal, tanto juiz como delegado, promotor de justiça, polícia civil e militar, e eles estão achando as coisas do jeito deles e não são do jeito deles. É diferente de tudo que já disseram no mundo. Aí Juarez Cardoso Vital vai subir de posição e em breve o poder vai chegar na mão deles de abalar o mundo e eles vão dizer, ele é mesmo o Messias, ele é mesmo o verdadeiro. O que nós fizemos das nossas vidas? Não só eles, como todos que levantaram contra a minha pessoa. Vamos aguardar, isso acontecerá em breve.